Muitos menosprezam erroneamente o papel de Zagallo na conquista do Tetra na Copa de 1994 nos Estados Unidos. Aqui eu podia consultar. Mas a verdade é que Zagallo foi importantíssimo. O maior estrategista da história do futebol do meu lado. E podemos dizer que sem ele o Brasil muito provavelmente não teria sido tetracampeão. A influência de Zagallo foi muito grande naquela decisão. Às vezes o Parreira falava uma coisa, olhava para o Zagallo e falava, ei, Zagallo. Tanto aconselhando Carlos Alberto Parreira em todos os jogos, como motivando os jogadores através do seu grande amor pela seleção brasileira e pela camiseta amarela da seleção que ele chamava de amarelinha. Os dois se combinaram muito bem, o Zagallo e o Parreira, né? Mas também apoiando Parreira em decisões que seriam contestadas pela imprensa e pela torcida. Se completavam os dois. Além de estar junto com Parreira em decisões que seriam fundamentais para o Brasil ser tetracampeão. Neste vídeo veremos como Zagallo foi decisivo na Copa de 1994, sendo o mestre do tetracampeonato, colaborando em decisões técnicas e decisões táticas. O Zagallo era o apoio que o Parreira precisava. Que vão muito além da mera sorte que ele pôde ter trazido ao grupo. Ele fez questão de levar o Zagallo como coordenador técnico. Ou da questão motivacional. O Zagallo, na verdade, foi muito mais do que um coordenador técnico, porque, como o próprio Parreira diz, ele era um consultor técnico do Parreira. Dava os pitacos na hora certa, na hora exata. Por ter já vencido Copa do Mundo e nem sempre ter tido sucesso em Copa do Mundo, mas por ser um vencedor nato e o maior vencedor de Copas, Zagallo tinha toda a experiência para saber se algo daria certo ou daria errado, ou pelo menos tinha mais chance de dar certo ou dar errado. E o Parreira mesmo confessa que volta e meia ele conversava antes dos jogos. Eu antes do jogo falando, Zagallo, eu tô com vontade de começar jogando assim. Com Zagallo para validar a sua forma de jogar para aquele jogo. Ele, Parreira, é isso mesmo, tá legal. Só esse detalhezinho aqui assim. E o Zagallo então avalizava ou dava seus insights para que ele seguisse com aquela estratégia para determinado jogo ou não. Então o Zagallo ele foi muito mais assim que uma mera figura do lado do banco, ele realmente tinha uma presença profissional, tática e estratégica na comissão técnica que foi sim fundamental para o Brasil ser tetracampeão. Uma das questões centrais em que Zagallo foi decisivo foi a presença de Dunga. Então depois de 90, a primeira vez foi chamado o Zagallo que falou pro Parreira, não, vamos convocar o Dunga. Como todos sabem, Dunga foi fundamental na seleção. Além de seu alto desempenho em campo, com lançamentos, passes precisos, desarme e fechando os espaços, Dunga era um líder no grupo e também um dos principais motivos pelos quais Romário se tornava mais focado, capaz de desenvolver todo o seu potencial, deixando de ter qualquer comportamento errático. E nós vamos levar pancada, tá? Mas não importa, vai ser o Dunga. E a presença de Dunga na seleção, claro que foi a decisão final de Parreira, mas foi Zagallo quem disse que Dunga deveria ser convocado. Zagallo advertiu que Parreira levaria a bronca da imprensa, seria contestado, mas o Dunga, mesmo que havia sido desprezado, culpado, vilipendiado na questão da era Dunga, que até nós já falamos no primeiro vídeo sobre 1994, e se tornaria o grande herói, só esteve na Copa graças ao Lobo, ao velho Lobo Zagallo, o maior vencedor de Copas da história do futebol mundial. Outra questão central em que Zagallo foi decisivo nesta Copa do Mundo de 1994, onde o Brasil foi tetracampeão, foi a colocação de Mazinho no time titular. O Raí era um grande jogador, um cracaço de bola, que brilhou no São Paulo, nos títulos mundiais de São Paulo. No entanto, ele havia sido transferido para a França e aquilo meio que tirou o ritmo dele para a Copa. Ele não estava bem encaixado no time e não estava no seu mais alto rendimento. Então, vendo aquilo, já a partir do jogo contra a Rússia, Zagallo e Parreira se reuniram e foi Zagallo quem deu o voto ali de Minerva para que Mazinho fosse puxado para ali para aquela função. No Mundial 94, no jogo contra a Rússia,
onde eu entrei nesse jogo. Meio de ponta de lança, volante, tudo ao mesmo tempo, às vezes até fechando pela lateral. E a partir daí já me consolidei na seleção. Então, já que ele era um jogador muito polivalente, muito habilidoso, como nós também já vimos no vídeo sobre os jogadores da Copa de 1994. Através dele, junto com o Parreira, foi onde teve essa minha participação com a seleção, onde se titular. O próprio Mazinho cita como Zagallo foi importante nessa decisão do Parreira e como de fato ele foi fundamental para a sua atuação marcante na Copa de 1994, que nos ajudou muito no tetracampeonato. O Zagallo era um profissional de uma visão tática, estratégica do futebol excepcional. E naquela Copa de 1994 o Brasil tinha definido a estratégia de fechar a casinha, jogando no 4-4-2, mais ou menos como um time inglês, só que com dois super atacantes que eram o Romário e o Bebeto. Mas para que eles fossem muito agudos no ataque e para que eles estivessem perto do gol, o meio-campo tinha que fazer um papel muito especial. O Zagallo foi fundamental para também aquele trabalho junto ao Zinho, que fazia um papel muito tático na seleção. Ele que é um jogador que, digamos assim, é mais ponta de lança, mais agudo. Na seleção ele ficava mais, ele fechava mais espaço, ele também girava muito no campo para abrir os espaços para os atacantes entrarem de modo mais letal na defesa adversária. O Zagallo, cara, ele foi fundamental para minha carreira na seleção. Então, o Zagallo, ele inclusive, ele é dito pelo próprio Zinho. Eu era um meia que voltava para... Que em alguns momentos ele lá do banco achava que tinha que compor. Ficava orientando. Eu fiz aquilo que ele me pediu para fazer. O Zinho como se fosse um técnico. Eu olhava do campo para ele no banco, né? Isso é mais uma coisa que é importante ressaltar. E aí, às vezes ele fala, tá indo muito, fecha aqui, vem aqui. Porque todos aqueles que acham que o Zagallo era uma figura mais decorativa ou mais motivacional estão errados. Ele também dava instruções vitais para os jogadores, como o próprio Zinho atesta. Quando você vê uma pessoa falando sobre estratégia e tática, você vê se ela realmente entende de estratégia ou tática pelos termos que ela usa e pela própria forma que ela organiza o pensamento. E o Zagallo, ele fala de um modo impressionante, por exemplo, do jogo contra a Holanda, onde você vê que ele realmente tinha um conhecimento tático estratégico muito grande. Por exemplo, a Holanda quer tentar furar um morro do Brasil. Ele, naquele jogo, ele via exatamente como se fosse uma batalha. E nós teremos que abrir o morro da Holanda, o que é que vai acontecer? Onde o ataque ia ser a ênfase da Holanda. Na hora que um estiver querendo furar o morro de cá, é evidente que vai abrir o espaço de lá. E o contra-ataque ia ser a ênfase do Brasil. Então é a hora de nós tentarmos abrir o morro de lá. E aí, se você ver, foi exatamente o que aconteceu no jogo. O Brasil superou a Holanda, mesmo com um vacilo ali coletivo no meio do jogo, graças aos contra-ataques. Tudo aconteceu nos contra-ataques. E aí a gente tem que realmente tirar o chapéu para o Zagallo, porque antes do jogo ele já tinha essa visão tática e provavelmente, e muito certamente, na verdade, pelo que todos os jogadores falam, ele deve ter conversado isso com eles no próprio vestiário junto com o Parreira. Mais um exemplo de como o Zagallo foi fundamental, essencial, e sem ele nós não teríamos ganho o tetracampeonato. Ainda no lado tático estratégico, como técnico, essencialmente, já que ele foi um consultor técnico, como o próprio Parreira diz em 1994, é preciso ressaltar que o Zagallo, enquanto ele era técnico, por exemplo, em 1970, ele já vinha com alguns insights inovadores, algumas coisas inovadoras para a época. Ele botou, por exemplo, Piazza para a zaga, que era volante, e isso, na época, era algo que não era concebido ainda e depois virou algo na frente, na evolução do futebol, como algo mais aceitável e mais praticado, e até mesmo consagrado por alguns times mais modernos. Outro ponto também é que ele colocou vários jogadores habilidosos para jogar no time, ao ponto que o próprio Dunga diz que eram vários camisas 10 ali, né? Você tinha, por exemplo, ali Rivelino, Pelé e o próprio Gerson no mesmo time, e todos eles com uma função específica, coordenados ali com o volante, muitas vezes, né, com os laterais, para não deixar o espaço, e jogando muita bola. Mas não era só a questão da qualidade dos jogadores, porque nem sempre escalar vários jogadores dá certo, vários jogadores de qualidade dá certo. Vide em 1972, vide em 2006, onde tinha o tal quadrado mágico que não funcionou. Então, nesse caso, entrou a mão do Zagallo, como o próprio Dunga explica,
e a gente aí vê a qualidade tática e estratégica desse grande vencedor, do maior vencedor de Copas na história do futebol, que é o Mário Jorge Lobo Zagallo. Agora, concluindo, a gente sabe que o brasileiro muitas vezes ele ainda tem essa mania de não valorizar o que é seu. Então ele vai lá elogiar, enaltecer o Guardiola, enaltecer o próprio Cruyff, vai enaltecer outros técnicos que tiveram, outros jogadores, e não lembra que talvez o maior vencedor, e por que não, provavelmente o maior, um dos maiores estrategistas e táticos do futebol mundial, realmente foi o Zagallo. O Zagallo, ele em outros países, ele é muito mais valorizado que no Brasil. Tanto é que existe um documentário da FIFA oficial especial sobre o Zagallo, que não é qualquer jogador, principalmente não é qualquer técnico que ganha um documentário dessa relevância, dessa abrangência, com essa qualidade. Então nós brasileiros talvez devêssemos prestar mais atenção, porque esse cara deveria ter sido ainda mais valorizado do que foi. É um grande herói, infelizmente, já com a cultura mudando, muitas pessoas aí reconhecem, mas a gente sabe que na cabeça, mente e coração de muitos, o Zagallo foi só um cara de sorte que estava lá em 1994, só que não é verdade. O Zagallo era praticamente assim um mestre da estratégia, um mestre da tática, um mestre da motivação e principalmente alguém que amava muito o Brasil, como todos talvez devessem amar, e amava muito a seleção brasileira, não só na hora de ganhar, mas em todos os momentos. Talvez algumas pessoas ainda não tenham engolido o Zagallo, mas o fato é que ele entrou para a história como o maior campeão das Copas até o século XXI, pelo menos, e sua qualidade é reconhecida no mundo inteiro.